Olá, meu nome é Andressa. Eu faço parte da equipe que está desenvolvendo a plataforma virtual da ASDO Pesquisas e eu vou apresentar o protótipo conceitual da plataforma. O conteúdo da plataforma não está totalmente finalizado, então o que ainda não está pronto eu vou apresentar em tópicos. E todo o desenho que já está pronto poderá sofrer alterações até a versão final da plataforma. E é importante explicar que essa é uma apresentação utilizando o programa Microsoft PowerPoint e nós também temos o desenho dessa plataforma no programa Figma, mas nós não temos ainda a programação da plataforma. Essa é a tela que o usuário verá quando acessar o nosso aplicativo, mas nós também iremos ter a versão disponível para o site. Então, ele poderá visualizar as pesquisas que estarão disponíveis na plataforma e ele poderá buscar as pesquisas de acordo com o seu interesse, podendo escolher pela ordem da publicação, que pode ser pela data de envio, ou pela qualidade, ou pelas pesquisas que ele salvar para responder offline. Ele também poderá escolher pelo local de abrangência que a pesquisa está sendo realizada. E também poderá selecionar os temas da pesquisa, que serão como as palavras-chave que descrevem uma pesquisa. E para participar das pesquisas através da plataforma, o usuário precisará ter o cadastro da plataforma. E para isso, basta clicar no campo superior da tela e clicar em Cadastrar. Nesse cadastro, o usuário irá informar seus dados pessoais de nome, idade e cidade de residência. Ele também deverá anexar seus documentos de identificação porque não poderá ter cadastro duplicado na plataforma e essa é uma forma de manter a qualidade das pesquisas. E ele também deverá criar duas senhas, uma para acessar a plataforma e outra para ser a sua assinatura digital na plataforma. E depois que ele se cadastrar, vai ser gerado o seu código de cadastro da plataforma, formado por 10 números e 2 letras. E posteriormente, ele poderá acessar a plataforma com o seu login. E assim que ele acessar com o seu login, ele irá receber uma notificação para participar da pesquisa inicial. Essa pesquisa inicial será aprovada por algum comitê de ética em pesquisa e será explicado para o voluntário que os seus dados ficarão disponíveis anonimamente na base de dados da plataforma e que a partir dessas pesquisas ele poderá ser selecionado para participar de outras pesquisas e só vai poder participar dessa pesquisa e de outras pesquisas da plataforma quem for maior de 18 anos, por causa das resoluções de ética em pesquisa. E além de atender às resoluções de ética em pesquisa, também vamos atender todas as questões legais da Lei Geral de Proteção de Dados. As questões da pesquisa inicial ainda serão elaboradas, mas os principais dados que serão coletados serão referentes aos dados sociodemográficos, onde os voluntários irão informar o sexo e gênero, a sua cor, o seu nível de escolaridade, a sua profissão, o seu local de trabalho, o seu local de residência e se ele pretende mudar de residência nos próximos 6 meses, porque se tiver uma pesquisa que busque por voluntários de apenas um determinado local e que dure cerca de 1 ano, então, essa pesquisa não irá selecionar esse voluntário que vai se mudar antes da pesquisa ser finalizada. Essa pesquisa também irá coletar os dados de saúde. Então, os voluntários irão informar o seu peso, altura, tipo sanguíneo, o seu consumo de álcool e tabaco, a sua prática de atividade física, se possui alguma comorbidade como diabetes ou hipertensão. As mulheres também terão que responder se elas estão grávidas ou se pretendem engravidar nos próximos 6 meses, e também se estão amamentando. E os voluntários também terão que informar se ele fez algum exame de imagem ou de sangue nos últimos 6 meses, porque dependendo do tipo de pesquisa, o pesquisador poderá solicitar o resultado desse exame para analisar. Quanto aos dados sociais,
Os voluntários terão que responder se ele se considera membro da comunidade LGBT, se alguma vez ele já foi morador de rua, se já foi preso e se foi alfabetizado após os 18 anos. E é importante explicar que essa plataforma não atinge esse tipo de população que se encontra no momento como morador de rua ou preso ou analfabeto, porque precisamos de pessoas que tenham acesso à internet. Mas nada impede que a plataforma receba uma pesquisa retrospectiva, ou seja, que pergunte sobre o passado. Então, se tiver esse tipo de pesquisa na plataforma, o público dela poderá ser composto por essas pessoas que algum dia já fizeram parte dessa população. E o objetivo disso é tornar a plataforma mais inclusiva. E o voluntário deverá informar também se ele é imigrante. E para finalizar a pesquisa inicial, o voluntário também deverá informar os membros da sua residência. Para isso, basta ele informar o código de cadastro da plataforma dessa pessoa, e se essa pessoa não tiver cadastro, deverá ser informado alguns dados dela, como um documento de identificação, a idade, o sexo, a cor, o nível de escolaridade e se ela possui alguma comorbidade. A ideia disso é fazer com que esse membro da residência seja contabilizado na base de dados apenas uma vez, mesmo que mais de uma pessoa cadastre esse membro. Então, por isso que é pedido o documento. E com isso, a plataforma poderá ter uma amostra mais diversificada. Então, se por exemplo, você preencher que você reside com um idoso que é analfabeto, o que a plataforma vai fazer é salvar esses dados do idoso como um voluntário indireto na plataforma. Dessa forma, se uma pesquisa procurar por voluntários que sejam idosos, você que cadastrou esse idoso como membro da sua residência poderá receber uma notificação para divulgar essa pesquisa para ele. E então, mesmo que esse idoso não esteja cadastrado na plataforma, ele poderá se dirigir até a instituição do pesquisador e poderá participar da pesquisa. E depois que o voluntário finalizar as respostas da pesquisa inicial, ele poderá acessar o menu e clicar em seus dados para visualizar os dados que ele preencheu no cadastro e na pesquisa inicial. E também será possível atualizar esses dados a qualquer momento. Então, o objetivo da pesquisa inicial é compilar os dados dos voluntários e disponibilizar esses dados de forma anônima na base de dados da plataforma. A ideia dessa base de dados é seguir o mesmo raciocínio dos sistemas de informação de saúde disponibilizados no site do Tabnet DataSUS. Nesse site, o usuário escolhe uma variável para a linha, uma para a coluna, uma para o conteúdo, seleciona o período e outras opções de filtros, e o site mostra uma tabela com as informações selecionadas. Então, a base de dados da plataforma vai funcionar do mesmo jeito, só que a diferença aqui é que os dados que serão mostrados serão referentes ao perfil dos voluntários que participaram da pesquisa inicial. Como exemplo, se for necessário identificar quantas mulheres acima de 30 anos existem em Belo Horizonte para realizar uma determinada pesquisa que tenha esse público-alvo, bastará selecionar os seguintes filtros. Os voluntários poderão ser os voluntários diretos, que são aqueles que estão cadastrados na plataforma. A população poderá ser a população residente, que são aquelas que moram em uma determinada localidade. O local poderá ser em Belo Horizonte, Minas Gerais. O período em maio de 2023. A variável da linha poderá ser a idade. A variável da coluna poderá ser o sexo e o conteúdo poderá ser pessoas com diabetes. E é importante explicar que essas opções disponíveis ainda serão elaboradas a partir dos dados que forem coletados na pesquisa inicial.
E quando o usuário da plataforma clicar em mostrar, ele poderá visualizar os dados que foram filtrados. Então, nós vemos um cabeçalho com a identificação dos dados e uma tabela com os dados selecionados da linha e coluna. E só para finalizar o nosso exemplo, essa seria uma tabela com os dados buscados. Lembrando que esses números são fictícios, apenas para ilustrar o exemplo. E esse total seria a quantidade de mulheres acima de 30 anos com diabetes em Belo Horizonte em maio de 2023, que estariam cadastradas na plataforma, que é um total de 123 mulheres nesse exemplo fictício. E a ideia da plataforma é também apresentar esses dados em forma de gráfico no futuro. E é importante explicar que qualquer pessoa que acessar a plataforma poderá visualizar essa base de dados, tendo cadastro ou não na plataforma. E com isso, o pesquisador poderá ter uma noção do tamanho da amostra que a plataforma poderá oferecer para a sua pesquisa e também poderá saber se a plataforma possui voluntários de acordo com o perfil do público-alvo da sua pesquisa. E para submeter uma pesquisa na plataforma, basta clicar no menu e clicar em suas pesquisas submetidas e em submeter nova pesquisa. Só que primeiro eu gostaria de explicar um breve resumo sobre os principais termos científicos que existem. Então, existem vários termos para descrever a metodologia de uma pesquisa, e dependendo da intervenção que o voluntário pode ou não ser submetido, nós temos o estudo experimental, que é, por exemplo, para testar um novo medicamento ou vacina, e dependendo da alocação dos voluntários, a pesquisa pode ser um ensaio controlado randomizado ou um ensaio controlado não randomizado. E quando o estudo é observacional, ele pode ser classificado como estudo analítico e descritivo. O descritivo é quando se descreve a frequência de uma doença, por exemplo. E o analítico é quando se compara um grupo com o outro. E dependendo da direção entre a exposição e o desfecho, nós temos o estudo de coorte, o estudo de caso-controle e o estudo transversal. O problema desses termos na plataforma é que eles são termos muito técnicos e exigem mais estudos para sua compreensão. E como o objetivo da plataforma é fazer com que fique mais fácil e popular o acesso do voluntário para uma pesquisa, nós decidimos que esses termos não serão apresentados para os voluntários. É importante explicar que a pesquisa vai continuar sendo um ensaio clínico randomizado, ou um estudo de coorte, ou um estudo de caso-controle, só que só para o pesquisador. Então, a plataforma vai apresentar a pesquisa para o voluntário usando uma nova abordagem, apresentando a metodologia da pesquisa com uma forma mais simples e popular para a população geral. E por isso que a plataforma vai ter apenas dois tipos de classificações, que será o tipo de pesquisa e o tipo de participação. A pesquisa única é a pesquisa que é feita em uma única etapa, então o voluntário só tem que participar uma única vez. E a pesquisa contínua é a pesquisa que tem mais de uma etapa, então o voluntário tem que participar mais de uma vez na mesma pesquisa. Como, por exemplo, em um ensaio clínico para testar um medicamento. Isso envolve várias etapas e o voluntário é acompanhado por um determinado tempo. Então, essa seria uma pesquisa contínua na classificação que estamos usando na plataforma. E o tipo de participação por questionário é quando o voluntário tem que responder um questionário online auto-aplicado. A participação por ligação ou chamada de vídeo é quando o voluntário tem que responder uma entrevista. E nesse caso, o pesquisador vai montar uma agenda com seus horários disponíveis para fazer a ligação e aplicar a entrevista. E o voluntário vai agendar qual que é o melhor horário para ele participar, e então no horário agendado a entrevista poderá ser realizada.
Inicialmente, essa ligação será feita fora da plataforma com os recursos do próprio pesquisador. E no futuro, nós pretendemos desenvolver a plataforma para que essa ligação seja realizada pela própria plataforma. A participação por envio de documentos será para quando o voluntário precisar enviar algum anexo para o pesquisador. Por exemplo, um resultado de exame, ou laudo médico, ou histórico escolar, ou qualquer documento que a pesquisa precisar. E nesse caso, o voluntário pode tirar uma foto para enviar o documento, e esse documento vai precisar ter o nome do voluntário. E a plataforma vai editar a identificação do documento para deixá-lo anônimo. E depois disso que o pesquisador vai ter acesso ao documento. E a participação presencial é tudo que precisa ter o contato presencial entre o pesquisador e o voluntário. Nesse caso, o pesquisador também vai montar uma agenda com seus horários disponíveis para aplicar a pesquisa e o voluntário vai agendar o melhor horário para ele ir até a instituição do pesquisador para participar da pesquisa. E essa participação pode ser usada, por exemplo, para dar um medicamento ou fazer algum exame físico, como uma avaliação da capacidade respiratória do voluntário. Ou até mesmo se o pesquisador só quiser aplicar uma entrevista, mas prefere aplicar de forma presencial do que por ligação, ele pode. Basta deixar tudo isso explicado lá no termo de consentimento, esclarecendo para o voluntário o que será realizado durante a sua participação. E o pesquisador vai poder mesclar mais de um tipo de participação na sua pesquisa. E é importante explicar que esses dois tipos de classificações servem para qualquer tipo de pesquisa, seja na área social ou da área da saúde, ensaio clínico ou estudo transversal, ou qualquer pesquisa, isso vai poder ser encaixado nesses dois tipos de classificações. Basta ser uma pesquisa que envolva seres humanos. Então, agora, voltando para a plataforma, com esses conceitos já definidos, eu vou explicar agora como submeter uma pesquisa na plataforma. Essa submissão ainda não está totalmente elaborada, então vou apresentar os principais tópicos que os pesquisadores terão que informar. A primeira coisa é que o pesquisador terá que concordar com as normas e condições da plataforma. Então, a pesquisa precisa estar envolvendo seres humanos, a pesquisa deverá ter sido aprovada por algum comitê de ética em pesquisa e todos os órgãos reguladores, como a Anvisa. A pesquisa deve resultar em uma publicação de artigo científico ou um trabalho de monografia ou tese. Na metodologia desse artigo deve ser citado que foi utilizada essa plataforma, então a gente vai disponibilizar as normas certinhas de como a plataforma deve ser citada. Nos resultados do artigo, devem ser seguidas as normas de padronização dos resultados, que a gente também vai disponibilizar como escrever. A ideia é que isso seja uma tabela com a identificação do perfil da população do estudo, então vai ser citado a idade, sexo, cor, nível de escolaridade, entre outros itens. E todos os artigos deverão seguir essa mesma tabela para apresentar a identificação da população do seu estudo. Assim, vai ser muito mais fácil para comparar um estudo com o outro. Os artigos devem ser publicados em periódicos de livre acesso e a gente acredita que isso é uma medida para estimular que mais revistas adotem a política de livre acesso, e o objetivo disso é fazer com que o conhecimento científico se torne mais popular. E por fim, após a publicação do artigo na revista, o pesquisador deverá voltar na plataforma para comunicar o link para acesso ao artigo. E também haverá outras normas, como que a plataforma não deverá ser responsabilizada por indenizações aos participantes da pesquisa e nem por outros prejuízos que uma pesquisa pode ter. Então, essas normas ainda serão melhores elaboradas, mas as principais são essas que foram apresentadas.
Então, ao concordar com essas normas, o pesquisador poderá submeter uma pesquisa na plataforma. E para explicar como que isso vai funcionar na prática, a gente selecionou um artigo e eu vou apresentar como que a pesquisa desse artigo poderia ser submetida na plataforma. É importante explicar que essa pesquisa já foi realizada, ela realmente existiu, mas ela não foi submetida a nenhuma plataforma. Eu vou apenas exemplificar como que poderia ser submetida de forma fictícia. Então, esse é o artigo. O título é o perfil de clínico de mulheres com incontinência urinária de esforço em centro de referência. Ele possui 6 autores, foi publicado em maio de 2021 na revista Pesquisa em Fisioterapia. Para realizar esse tipo de pesquisa, normalmente o pesquisador ele vai em instituições de saúde para procurar voluntários e pode demorar até que o pesquisador consiga identificar esses voluntários que possuem esse determinado perfil. Então, o objetivo da plataforma vai ser de facilitar esse processo e melhorar a eficiência da realização das pesquisas científicas. E se o pesquisador fosse submeter essa pesquisa na plataforma, ele começaria preenchendo o título da pesquisa, que pode ser o mesmo título do artigo, deverá ser anexado o projeto da pesquisa, deverá preencher o termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa, que é onde o pesquisador apresenta para o voluntário como que é a sua pesquisa, como será feita e quais os seus objetivos. E essa pesquisa aqui do exemplo também apresentou um termo para os voluntários. Também deve ser colocado o número da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, que é um número que apresenta essa sequência de 17 dígitos numéricos, e nesse exemplo do artigo foi mostrado esse número na metodologia. Se for o caso de uma pesquisa para testar algum tipo de medicamento, o pesquisador vai ter que anexar a autorização da Anvisa para testar esse medicamento. E no caso dessa pesquisa do artigo, esse artigo não se aplica. O pesquisador deverá informar qual a forma de financiamento da pesquisa, se é por recursos próprios, se é por patrocínio de alguma empresa privada ou se é por fomento de alguma instituição de pesquisa, como o CNPq. Nesse exemplo, não foi informado o financiamento. E também deve ser anexado uma declaração da infraestrutura. Por exemplo, nesse caso do artigo, a pesquisa foi realizada no Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico. Então, deve ser anexado aqui um documento em que comprove que o responsável pela instituição autorizou a realização da pesquisa nesse local. Se for uma pesquisa clínica, ele deverá ter o Registro Brasileiro de Ensaio Clínico. No caso desse exemplo do artigo, esse requisito também não se aplica. Deve ser informado qual o nível de classificação do risco de pesquisa. Essa classificação a gente vai elaborar e disponibilizar quais são esses níveis. Isso vai servir como um controle para a plataforma para dar mais segurança na pesquisa. Então, nós vamos disponibilizar uma recomendação de qual tipo de participação para determinado tipo de situação. Então, se por exemplo tem uma pesquisa que relembre algum trauma emocional do voluntário, isso seria classificado com risco de pesquisa nível 3, onde vai ser recomendado um tipo de participação por ligação ou presencial. Então, o pesquisador vai ler as recomendações dessa classificação e vai informar para a gente só o número do nível que a pesquisa dele se encontra. E depois o pesquisador vai selecionar os temas da pesquisa, que nesse exemplo seria tipo essas palavras-chave. E é importante explicar que, por mais que isso pareça ser muito complexo, isso faz parte do que a pesquisa já tem normalmente. Então, quando um pesquisador vai solicitar a aprovação de um comitê de ética,
ele já informa todos esses dados. Então, a gente vai pedir esses dados aqui também, para que a gente tenha um controle da pesquisa que está sendo divulgada na plataforma. Em seguida, o pesquisador deverá preencher os seus dados pessoais. Então, nós iremos ver o código de cadastro do pesquisador responsável, que é a pessoa que deve submeter a pesquisa na plataforma. Lembrando que esse código você tem acesso quando você se cadastra na plataforma. Assim, não é obrigatório ter a participação da pesquisa inicial para submeter uma pesquisa na plataforma. Nesse exemplo do artigo, o pesquisador responsável pode ter sido um desses 6 autores. Depois, o pesquisador vai informar a sua função como membro da equipe de pesquisa, e as opções de iniciador, contribuinte e revisor são para quem participou da escrita do projeto da pesquisa. E aplicador é para quem está montando a agenda na plataforma para aplicar uma pesquisa com a participação por ligação ou presencial. E um pesquisador poderá ter mais de uma função na pesquisa. O pesquisador também deverá informar qual a sua instituição de pesquisa e anexar algum documento que comprove o vínculo com essa instituição. Nesse exemplo do artigo, a instituição é uma universidade federal. Se for uma pesquisa clínica, pelo menos um membro da equipe deve ter o certificado de boas práticas clínicas e deverá anexar ele. O pesquisador deve colocar o link do seu currículo Lattes e da ORCID. Assim, nós vamos conseguir acompanhar a publicação de artigos do pesquisador. E o pesquisador responsável deverá citar todos os pesquisadores envolvidos na pesquisa. Como exemplo, nesse artigo, pode informar o código de cadastro dessas outras pessoas se elas estiverem envolvidas na pesquisa. E então, esses pesquisadores vão receber uma notificação dessa pesquisa e cada um vai preencher os seus dados aqui da mesma forma. Agora, no próximo passo, o pesquisador vai informar como que a plataforma vai divulgar a pesquisa. Então, ele vai informar o local de abrangência da pesquisa, que nesse exemplo do artigo foi em Salvador, vai selecionar a forma de pré-seleção, que pode ser livre, onde qualquer um pode participar. O pesquisador também vai poder selecionar os voluntários pela base de dados da plataforma, assim só quem tiver um perfil de acordo com os critérios de inclusão que poderá participar da pesquisa. Também poderá selecionar por um questionário próprio, para que o pesquisador possa selecionar um perfil mais específico, ou pelos resultados de outras pesquisas, explicando também que vai ser possível mesclar mais de uma forma de pré-seleção. Então, seguindo o exemplo do artigo, o pesquisador pode fazer a pré-seleção a partir da base de dados, onde ele vai incluir as mulheres com idade entre 18 e 65 anos e vai excluir as gestantes. E nesse exemplo, ele também pode fazer uma pré-seleção por um questionário próprio, e nessa opção o pesquisador monta o questionário na plataforma e atribui os critérios dos que serão selecionados. Nesse caso, o pesquisador faria um questionário para identificar as pessoas que declaram ter incontinência urinária de esforço e que não possuem doenças psiquiátricas ou neurológicas, presença de prolapsos e perda de urina por urgência, e esses seriam selecionados para participarem da pesquisa. Depois, o pesquisador vai informar as datas do período de recrutamento. Em seguida, ele vai informar o tipo de pesquisa, que nesse exemplo do artigo é contínua, porque a pesquisa apresenta mais de uma etapa. Aqui nós vemos que na primeira etapa ele aplicou um questionário, depois o pesquisador aplica um diário miccional por 3 dias, que seriam as etapas 2, 3 e 4, e depois realiza o PED-teste, que seria a etapa 5. Então, o pesquisador vai informar o número de etapas, que nesse exemplo são 5 etapas.
Depois, ele irá informar o tipo de recrutamento dos voluntários, que poderá ser fixo ou dinâmico. Nesse exemplo, ele é fixo, porque só poderá seguir para as próximas etapas quem tiver participado da primeira etapa. Então, o pesquisador vai preencher o período de intervalo entre as etapas, que nesse caso é de um dia, ou seja, depois de um dia da participação da primeira etapa, o voluntário recebe a notificação para participar da segunda etapa. Depois, o pesquisador vai informar se haverá ou não voluntários externos da plataforma, que será a possibilidade de mesclar os voluntários que são cadastrados na plataforma com os que não são cadastrados na plataforma, ou com aqueles voluntários que escolheram participar da pesquisa através de um outro meio sem ser a partir da plataforma. E para aplicar a pesquisa em voluntários externos, o pesquisador precisará seguir algumas regras que nós vamos disponibilizar de como seguir. Essas regras serão, por exemplo, de perguntar se o participante possui cadastro na plataforma. Se o participante tiver, ele terá que informar o seu código de cadastro, e isso vai servir para identificar se houveram participações duplicadas na pesquisa e para ajudar a divulgar a nossa plataforma. E o pesquisador também vai ter que passar todas as respostas externas para a plataforma, para que possa ser seguido as normas de padronização dos resultados. E no próximo passo, o pesquisador irá preencher como será cada etapa da pesquisa. Na etapa 1, o pesquisador vai selecionar qual vai ser o tipo de participação, que nesse exemplo do artigo vai ser por questionário. E é importante explicar que se esse questionário tiver perguntas parecidas com as perguntas da pesquisa inicial, o pesquisador deve seguir o mesmo padrão das alternativas de respostas. Com isso, o voluntário não vai precisar responder essas perguntas novamente, porque já vai aparecer ali as respostas automaticamente. Então, ele só vai atualizar suas respostas caso seja necessário. Depois, o pesquisador vai preencher qual o tempo estimado para o voluntário responder esse questionário. E então, o pesquisador vai montar o questionário que ele quer aplicar, e isso será da mesma forma que cria um questionário no Google Forms como exemplo. E caso essa etapa fosse por ligação ou presencial, o pesquisador iria montar uma agenda com seus horários disponíveis. E caso fosse por envio de documentos, ele iria listar os documentos que o voluntário fosse anexar. E como nesse exemplo o tipo de participação é por questionário, o pesquisador vai montar também uma planilha de como ele quer receber esses resultados. Então, ele vai informar uma legenda com o código de cada alternativa de resposta. Esses códigos são importantes para o pesquisador fazer a análise bioestatística dos seus resultados. E o pesquisador também poderá colocar o link de um vídeo para explicar para o voluntário as principais orientações de como responder esse questionário. Já nas etapas 2, 3 e 4, o pesquisador vai informar as mesmas opções e, seguindo o exemplo do artigo, quando ele for montar o questionário, ele poderá montar algo parecido com o diário miccional que foi utilizado nessa pesquisa do artigo. Então, o voluntário vai informar a quantidade do volume de líquidos que ele ingeriu no dia. Na etapa 5, o tipo de participação desse exemplo do artigo vai ser presencial. Então, o voluntário vai até a instituição do pesquisador para realizar o PED-teste. Nessa etapa, o voluntário vai ingerir 500 ml de água, vai permanecer em repouso por 15 minutos e vai realizar uma série de atividades como subir e descer a escada e sentar e levantar. E com isso vai ser medido a quantidade de perda urinária. E para finalizar a submissão da pesquisa, o pesquisador poderá selecionar mais alguns serviços da plataforma. Então, o pesquisador pode selecionar as notificações que os voluntários podem receber,
que pode ser para convidar o voluntário para uma pesquisa, como, por exemplo, nova pesquisa procura voluntários com o seu perfil, como também notificações de lembretes do tipo nova pesquisa contínua que você participa com parte 2 disponível ou pesquisa com participação presencial que você agendou inicia em 1 hora. Outro serviço oferecido na plataforma será o de sortear voluntários da base de dados da plataforma. Assim, só quem for sorteado que vai poder participar da pesquisa, e o pesquisador que vai informar o número de voluntários que ele precisa para sua pesquisa. E a gente vai poder fazer tanto sorteio geral dos voluntários como de um morador por residência. E se a pesquisa precisar de dividir voluntários em grupos, o pesquisador vai informar quantos grupos que ele precisa e a plataforma vai poder dividir os voluntários de forma aleatória. E o último serviço é o de solicitar o treinamento dos pesquisadores envolvidos na pesquisa. Então, se uma pesquisa envolve participação presencial ou por ligação, a ideia desse serviço é fazer com que o pesquisador responsável produza algum material com as devidas orientações sobre como a pesquisa deve ser aplicada e como os pesquisadores envolvidos devem comunicar com os voluntários, o que ele deve fazer e como ele deve agir, entre outras orientações necessárias. E então, o pesquisador envolvido só vai poder montar a sua agenda com os seus horários disponíveis para aplicar a pesquisa após ele acessar esse material do treinamento. E só vai ter acesso a esse material os pesquisadores envolvidos dentro dessa pesquisa. Depois, ele vai digitar a senha da sua assinatura digital para submeter a pesquisa na plataforma. É importante explicar que, mesmo que essa plataforma seja uma organização sem fins lucrativos, ainda assim poderemos cobrar algum valor financeiro nessa submissão da pesquisa. Essas questões dos valores para a submissão da pesquisa ainda serão decididos até o desenvolvimento da versão final da plataforma. E, por fim, a gente vai avaliar se essa pesquisa está cumprindo todas as normas e condições da plataforma. Por exemplo, a gente vai acessar o site da Plataforma Brasil para conferir se essa pesquisa foi realmente aprovada por algum comitê de ética em pesquisa. A plataforma não irá avaliar se a pesquisa é ou não relevante, se o projeto da pesquisa está ou não correto. A gente só vai avaliar se a pesquisa está cumprindo as normas. Então, a pesquisa que for aprovada, o pesquisador vai receber uma notificação autorizando a publicação da pesquisa na plataforma. E toda pesquisa que for divulgada na plataforma vai receber um código formado por 4 letras. E dentro dessa parte de suas pesquisas, todos os pesquisadores envolvidos na pesquisa vão ter acesso aos dados da pesquisa que foi submetida. Então, com a pesquisa divulgada na plataforma, os voluntários que estão cadastrados poderão receber uma notificação do tipo nova pesquisa procura participantes com o seu perfil ou nova pesquisa procura participantes com o perfil de um de seus familiares, que serão aqueles voluntários indiretos que foram cadastrados como membro da residência na pesquisa inicial. E essa pesquisa divulgada na plataforma também estará disponível na parte das pesquisas para todos os usuários da plataforma poderem visualizar essa pesquisa. Então, ao clicar em uma pesquisa, nós vemos o título da pesquisa e no canto também tem a opção do voluntário salvar a pesquisa para responder offline e também para compartilhar o link dessa pesquisa em outras redes sociais. Em seguida, nós vemos o nome dos pesquisadores, os temas da pesquisa, a data do período de recrutamento e do período de participação dos voluntários na pesquisa, o local de abrangência da pesquisa,
o tipo de pesquisa, lembrando que pode ser única ou contínua, o tipo de participação, que pode ser por questionário, por ligação, por envio de documentos ou presencial. E vemos também o código da pesquisa, que é aquele código com 4 letras. A qualidade da pesquisa, sendo que essa nota da qualidade da pesquisa é o próprio voluntário que avalia ao finalizar sua participação. Temos também a quantidade de pessoas que já participaram da pesquisa e o tempo estimado que será gasto para participar da pesquisa. Ao clicar em participar, ele poderá ler o termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa, poderá assistir um vídeo com as explicações sobre a pesquisa e poderá entrar em contato com os pesquisadores, caso tenha alguma dúvida. E para participar da pesquisa, o voluntário terá que concordar com o termo de consentimento e digitar sua senha da sua assinatura digital, que ele criou lá no cadastro da plataforma. Então, ao clicar em concordar, ele poderá responder o questionário ou agendar sua participação, dependendo do tipo de participação da pesquisa. E a qualquer momento, o voluntário poderá entrar em contato com o pesquisador, vai poder denunciar a pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa e vai poder cancelar sua participação caso não tenha mais interesse de participar da pesquisa. Depois que o voluntário finalizar sua participação, ele deverá enviar sua resposta e ele vai poder avaliar a qualidade dessa pesquisa, que é para dar a nota daquelas 5 estrelinhas que aparecem lá na divulgação da pesquisa. E para o voluntário visualizar os dados dessa pesquisa que ele participou, basta que ele clique no menu e depois em suas participações em pesquisas e depois ele vai selecionar o código da pesquisa que ele quer visualizar. E assim ele vai poder visualizar o termo de consentimento, vai poder visualizar as etapas da pesquisa, então ele vai poder ver quais as respostas que ele deu em cada etapa e quais foram os feedbacks que os pesquisadores deram da sua participação. Poderá visualizar o artigo científico que for resultado a partir dessa pesquisa. Poderá entrar em contato com o pesquisador e ver as respostas das dúvidas que podem ter sido feitas. Poderá informar um efeito adverso, poderá denunciar a pesquisa ao Comitê de Ética e poderá cancelar sua participação na pesquisa. Após encerrar o período de participações da pesquisa, o pesquisador deverá acessar sua pesquisa no menu, clicando em suas pesquisas submetidas, e clicar no código da pesquisa que ele quer visualizar e clicar em ver resultados. E assim ele vai poder baixar a planilha com os resultados que já vão ser entregues de acordo com a forma que ele montou quando ele submeteu a sua pesquisa, onde ele vai ver as respostas com os códigos da legenda que ele montou. E é importante explicar que o pesquisador vai receber esses resultados com a identificação do voluntário de forma anônima. E o processo de anonimização vai funcionar da seguinte forma: cada pesquisa vai ter um código formado por 4 letras, por exemplo, MTGP, e além disso, cada participante dessa pesquisa vai receber um código formado por 5 números, por exemplo, 45379. Então, o código anônimo desse participante nessa pesquisa vai ser MTGP 45379. Então, esse número ele é diferente do código de cadastro da plataforma, que é formado por 10 números e 2 letras. E além dos resultados, as outras opções disponíveis para o pesquisador é que ele vai poder ver o projeto da pesquisa que foi submetida, vai poder solicitar a edição do projeto, como, por exemplo, aumentar o prazo de participações dos voluntários. No treinamento da equipe é onde os pesquisadores envolvidos deverão clicar para acessar o conteúdo que o pesquisador responsável da pesquisa
disponibilizou com as orientações de como aplicar a pesquisa. Depois que a análise dos resultados terminar, os pesquisadores deverão enviar um feedback personalizado para cada voluntário. Por exemplo, se na pesquisa foi feita uma avaliação da capacidade respiratória do voluntário, o pesquisador deverá enviar o resultado dessa avaliação para cada voluntário. Os pesquisadores também vão poder responder dúvidas dos voluntários e, quando tiver participações externas da plataforma, ou seja, de pessoas que não são cadastradas, mas que participaram da pesquisa, os pesquisadores deverão informar seus dados de identificação para que a gente possa manter a padronização dos resultados. Se houver denúncias éticas na pesquisa, os pesquisadores serão comunicados e a pesquisa será interrompida na plataforma. E, de acordo com as normas da plataforma, o pesquisador deverá informar sobre a publicação de artigo científico que for resultado da pesquisa. Então, depois que o artigo for publicado em uma revista, o pesquisador precisará informar o título do artigo, o nome dos autores, que não precisa ser os mesmos pesquisadores da pesquisa, aqui pode ser diferente. A data da publicação do artigo na revista, vai selecionar os temas desse artigo, digitar o resumo do artigo e vai adicionar o link onde o artigo foi publicado. Ele também vai ter que informar o código da pesquisa que resultou esse artigo. E, além disso, vai ter que montar uma planilha com os resultados de cada grupo do estudo. E, continuando no exemplo do mesmo artigo, os voluntários que participaram da pesquisa foram classificados com incontinência urinária leve, moderada e grave. Assim, a ideia da plataforma é que o autor monte uma planilha informando quem é o voluntário em cada grupo. Então, por exemplo, no grupo de incontinência urinária moderada, o pesquisador vai informar qual o código anônimo dos voluntários desse grupo. E no próximo passo, ele vai digitar a senha da sua assinatura digital. Após a publicação do artigo, o voluntário vai receber uma notificação informando que a pesquisa que ele participou teve um artigo divulgado. E esses artigos também serão divulgados para todos os usuários da plataforma terem acesso. Então, os usuários poderão buscar os artigos da mesma forma da busca das pesquisas e também vão poder procurar os artigos com uma busca avançada. E nessa parte é importante explicar que os temas da plataforma poderão ser atualizados durante o passar dos anos. Então, se, por exemplo, se a plataforma for lançada em 2024, nós teremos o tema da edição 1. Se em 2026 esses temas forem atualizados, então nós teremos os temas da edição 1 referente a 2024 e 2025 e os temas da edição 2 referentes a 2026 até o ano da próxima edição. Então, se futuramente, no ano de 2026, houver uma busca de artigos envolvendo o período de 2024 a 2026, a busca precisará selecionar os temas da edição 1 e depois os temas da edição 2. E o objetivo disso é deixar a busca por artigos de uma forma mais exata e precisa. Então, o problema que existe hoje para fazer uma revisão de literatura com uma busca exata e sem alterações com o passar dos anos vai ser resolvida. Agora, ao clicar no artigo, nós vamos ver o título do artigo, o nome dos autores, os temas do artigo, a data da publicação do artigo, o resumo, o código do artigo e o código da pesquisa em que esse artigo foi baseado. Vamos também ver a nota da qualidade desse artigo, quantas pessoas já visualizaram esse artigo e o tempo estimado para ler esse artigo. Ao clicar em abrir artigo no navegador,
o usuário será direcionado ao link da revista que publicou o artigo. E se clicar em resultados, ele vai poder ver o resultado de quantas pessoas cadastradas na plataforma tem em cada grupo. Por exemplo, nesse exemplo do artigo, se no grupo de incontinência urinária moderada tem 11 pessoas, aqui o usuário vai poder ver quantas dessas 11 pessoas estão cadastradas na plataforma, porque caso essa pesquisa tenha 2 voluntários externos, então serão 9 voluntários com incontinência urinária moderada cadastrada na plataforma. Com isso, se uma nova pesquisa procurar por voluntários que tenham incontinência urinária moderada, ele deverá citar o código do artigo e descrever o grupo que ele gostaria de pré-selecionar quando ele for submeter sua pesquisa na plataforma. E para finalizar a apresentação desse protótipo conceitual, eu vou apresentar a parte das notícias que serão divulgadas na plataforma. Então, a ideia é criar notícias como se fosse de um jornal ou blog, e os funcionários da plataforma que irão divulgar essas notícias. E os assuntos poderão ser as pesquisas pelo mundo, que nesse caso mostra notícias de pesquisas que não necessariamente precisam envolver seres humanos. Vamos divulgar os eventos acadêmicos que serão realizados, como congressos e seminários. Vamos explicar os principais termos da metodologia científica para que o voluntário tenha acesso, não só tenha acesso ao artigo científico, mas também saiba entender os principais termos dele. Vamos apresentar as principais estatísticas da plataforma, como quantos voluntários estão cadastrados e quantas pesquisas estão sendo realizadas, e vamos divulgar um resumo das principais pesquisas e artigos que estão sendo realizados na plataforma, nas áreas da saúde, biosocial, social e socioambiental. Então, agora eu gostaria de agradecer pela atenção e qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Muito obrigada!